Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, pardes do Japão. Tá começando aqui o podcast de número 11. Finalmente não tenho mais mãos para contar. Me ajuda aqui. Põe mais um aí. Aê, 11. Podcast de número 11 aqui. E vou explicar para vocês por que os pardes hoje são do Japão. Nós vamos falar de mangá. Primeiro mangá que nós vamos falar aqui, né? E foi o meu primeiro mangá, né? Indicado aqui pelo meu amigo Elder. E hoje nós não temos convidados. Hoje a gente está aqui para bater um papo sobre esse mangá, que é Death Note. Mostra aí. Oxi, já me humilhou aí, ó, quase caiu. Quase caiu. Esta série aqui de muito sucesso, que tem anime, tem filme. O filme já é meio controverso, mas tem um anime que é muito bom. E para falar comigo, logicamente, hoje nós não temos convidados aqui, mas tem a ilustre presença sempre, meu amigo Elder do Estante do Tex. E aí, Elder, beleza? Beleza. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós somos os próprios convidados no nosso podcast. Sejam bem-vindos, mas o que importa não somos nós, e sim o conteúdo que a gente vai falar aqui, que é mangá, né? A gente vai falar de Death Note. Com certeza é uma das maiores obras de mangás aí que muita gente já leu, e arrisco dizer até que uma das maiores que já foram feitas. E é isso aí, vamos lá, se inscrevam no canal aí, siga a gente no Instagram, aquele procedimento padrão aí. Tá tudo aqui, ó. Pode. O pessoal que tá na internet já sabe, mas não custa sempre lembrar, né? Porque é muito importante você deixar o like, já deixa o like aí. E é isso aí, vamos bater papo aí e vamos meter pau no filme do Death Note. Que é um filme ruim, cara. Nossa. Esse eu não conheço. Aqui pode meter o pau. Um alerta para vocês. Depois de vocês se inscreverem aqui no podcast, se inscreve no H-Colata, se inscreve no Estante do Tex. 3 canaizinhos aqui que a gente fala principalmente de HQ, mas aqui a gente fala de muitas outras coisas também, né? E um alerta para vocês. Spoiler alert. Hoje vai ter spoiler. É um vídeo mais voltado para quem já conhece a obra, tá? Por quê? O papo aqui é sempre mais longo e não é um review nos nossos canais. Então a gente vai falar sobre a obra em geral, né, Elder? Então não dá pra ficar escondendo aqui, segurando nossa... Vai falar principalmente de Death Note, que é cheio de surpresa. E convenhamos que Death Note não é uma obra nova, né? Acho que Death Note é de 2006, 2004, se eu não me engano. Então, né... não culpa a gente pelo spoiler, né? Se você ainda não leu Death Note... leia, depois você volta e assista o vídeo, porque, né, a gente não vai segurar spoiler, porque, como a gente já falou, o pessoal já viu anime, já leu, né, então segura spoiler aí. Beleza, só eu que demorei pra ler, fui ler agora em 2022. Começou a ler, nunca é tarde, começou o leitor tardio já, esse foi meu primeiro mangá, eu acho que eu comecei com o pé direito, né? Com certeza. E aqui, esta é uma edição. A gente tem a outra edição, né, Elder? Que são. Cada encadernado desses são 2. É isso? Da edição antiga, se eu não me engano? Cara, eu não sei te dizer isso, não, hein? Eu não sei se tem algum lugar que fala. Pelo que eu vi, seriam 2. Aqui, ó. No caso aqui, ó, volume 11 e 12, ó. Então são 2. Tá. São 2. Então aqui, esta edição aqui é a Black Edition, que tem um compilado em 6, como você já viu aí o Elder mostrando para vocês. Não tem lombada, lógico, mas tem aqui, que eu falo, que forma desenho nenhum. Isso é lombada, fala sério. Isso é lombada legal, porque sai bem as 6 caveirinhas aqui. Precisa montar desenho? Para com esse negócio de montar desenho lombada, gente. Para com isso. Verdade. E os autores aqui, Tsugumi Oba no roteiro e Takeshi Obata na arte. Vamos falar um pouco do que a gente acha desse roteiro, da arte, e a gente vai entrar mais ou menos depois um pouco na história. Roteiro, nossa, tem alguma... O que você tem a falar de uma história tão bem escrita como essa, ô Elder? Cara, Death Note é uma daquelas coisas que você termina de ler ou assistir, mas no caso aqui a gente falando... A gente vai mencionar muito anime, mas
O vídeo é sobre o mangá, né? O Death Note é daquelas coisas que você termina de ler e não sei se já aconteceu, não sei se aconteceu isso com você, não sei se já aconteceu com vocês. Tem coisa que a gente lê que é tão bom que a gente lamenta de ter terminado, sabe? Você parece que queria mais, você entende, beleza, a obra fecha, Death Note, o final é perfeito, eu não mudaria nada, mas você fica com aquela coisa assim, pô, Acabou. sabe, acabou. Eu terminei um ciclo aqui de leitura de algo assim muito bom. O roteiro de Death Note é assim, sei lá, cara, um negócio assim, é muito perfeito. Eu acho que é aquele roteiro que instiga. Acho que até por isso você vê, ó, poxa, não são poucas páginas. Você pega isso aqui, ó, Ó, cara, meu é Deus. página pra caramba, cara. Vamos fazer uma média aqui? Quantas páginas tem, por exemplo, esse primeiro aqui? Vamos ver. Só de Acho que histórias. é tudo igual, cara. 380. Cara, vamos quase 400. Meu, é muita coisa. Ó, É. duas A mil, página, 2.000 e poucas páginas, né? Duas é, mil cento e poucas páginas vai dar toda essa obra aí. E um roteiro que te prende ali do começo ao fim. sim. A gente estava comentando, né, Helder, agora antes de começar a gravar, o tanto de texto Tem que a bastante. gente tem. Tem muito texto. Tem muito texto. Não é um mangá que você vai pegar assim, claro, você vai devorar no sentido de que você não vai querer parar de ler. Mas não é aquele que vai te passar assim. Olha essa página, cara, de texto que tem. Ó, é muito. Então, não é aquela coisa vazia, assim, que você vai virando página e vai só vendo. E tem pouquíssimas páginas, assim, página dupla, eu me lembro de muito pouca, e É, página são poucas. inteira, assim, tem muito pouco, cara. Então, mas nossa, tem muito texto, cara, você nem vê. Você viaja ali nos pensamentos do Light, né, que é o Kira, que ele tem muito isso, né? Ele fica muito ali, tem muito pensamento dele, as coisas que ele tá bolando, as coisas. Então é um texto que sustenta demais, né? Assim a obra, né? Assim você lê muito rápido, você devora isso aqui. O Clóvis é recente leitor de Death Note, ele comprova isso. Você devora, você nem vê, você só quer virar a página e ver como que uma coisa vai se desenrolar, sabe? É, Isso eu o cara sabe muito dessa sacada de deixar o leitor curioso, né? Nossa, muito. É genial, porque você começa ali com uma história, tranquilo, vai. Daqui a pouco você vai. Como ele usa muito isso que o Adler falou, do pensamento do personagem, não só do Light, que é o personagem principal, né? Uhum. É, mas de todos os outros personagens, ele usa muito ali o que o cara tá pensando. Isso é muito legal. Não naqueles balões com aquelas bolinhas, mas sim um texto escrito ali do lado dele, que você sabe, um texto que fica meio ali sem nada, É um texto sem balão, né? é um texto sem balão, só ali, meio que voando na página, eles são os pensamentos, mostra isso, os pensamentos dos personagens. Isso faz a trama ficar muito interessante. Por quê? Porque você está vendo o que está acontecendo, você está sabendo o que cada um está pensando e o que cada um vai arquitetar, né? Para tentar um fugir do outro, que no caso do Light, e tentando fugir do L, e o L tentando pegar o Light, que é o Kira. Então, assim, é um texto muito bem escrito. Bom, roteiro, excelente. E a arte também eu gostei demais. Foi meu Não, primeiro não. mangá. Eu não tenho muita referência com artes de mangá. Comecei agora. Mas eu faço a comparação com HQs, né? Sim. Principalmente em preto e branco. E, gente, olha, não tenho o que falar. Não, a Eu, arte do Death Note é muito boa, cara. eu acho a arte muito boa, né? A edição muito boa aqui, um tamanho muito bom, né? Para você sempre carregar onde você quiser. Eu li muito disso aqui, ô Helder, no ônibus, cara. Sim. Sim, indo trabalhar, depois na hora do almoço, né? Uma coisa fácil de carregar, um papelzinho bacana também, né? Esse papel aqui, eu não lembro qual que é, se é o Off-White ou é o Pollen,
Esse papel eu não vou saber falar. É um papel que é amarela, tá, pessoal? Isso aí já É. fica, né? Se você quiser botar num plástico aí, porque é um papel que é amarela sim. O meu já tem umas páginas amareladas, mas não é um papel ruim, não. Sabe? Não é Não, é muito bom. aquele papel jornal fino, não. Ele é até um Cara, papel grosso. você quer saber de uma coisa? Quando eu peguei esse daqui, esse papel, ele me agradou tanto que eu meio que viciei nele, cara. Ele é tão, assim, bacana de você manusear. Eu li tanto, ó, são 6 encadernados desses que eu li tanto que eu queria que os outros fossem iguais. Depois eu peguei uma série aqui que eu comecei a ler ainda, que é Vinland Saga, e o papel é offset. Eu acho mais duro, mas aquele papel mais durão. O gato passou. Até assustei aqui. Entendeu? Então, nossa, eu gostei. Agora, tudo que eu quero ler, na boa, é sério mesmo. Tudo que eu quero ler, eu queria nesse papel aqui, cara. Até o cheiro dele é gostoso. Sim. A gente que lê, a gente tem esse negócio de cheiro de velho. Parece que é cheiro de... Você já viu cheiro de livro velho? Assim, ele fica com esse cheiro, depois de velho. Mas aí, sobre a arte, cara, a arte é boa, sim. Eu gosto muito das expressões dos personagens, né? Que o desenhista, no caso, consegue passar muito bem na arte dele. Igual aqui, ó, olha essa expressão do que... Cadê? Eita, é difícil. Aqui, ó. Aqui é uma parada aqui, aquela cena do ônibus. Parte do ônibus, né? Ele tá bolando a coisa. Olha a expressão dele, assim, de... E esses detalhes aqui, ó. Esse detalhe aqui que eu tô querendo mostrar... Calma aí, deixa eu ver. É uma coisa difícil, tá? Pera aí. Cadê? Coloca aí que a gente dá um zoom. Aqui, ó. Isso aqui. Cara, olha essa arte, a menina esperando ele, né, num ponto de ônibus. É muito bem detalhado, né? A cidade. Isso. Eu gosto muito dos desenhos da cidade, Helder, assim. Sim. Quando começa cada capítulo, a gente vê que realmente a arte ela dá uma caprichada, põe mais sombreamento, que essa página mesmo que o Helder estava mostrando, dá mais um sombreamento. Depois, é lógico, ela fica um pouquinho mais limpa, né? Sim. Mais simples. Mas sempre que você vai ter alguma coisa assim mais importante, assim, né? Com mais destaque, ela dá uma melhorada, né? Um sombreamento, uma coisa mais real. Olha, a arte é, assim, muito, muito boa. Olha aqui, ó, a expressão do... É a combinação, né? Perfeita, né? Roteiro e cara arte. lá Death Note. Do FBI. É o Ray Pemba. E eu tinha o pé atrás com o mangá, por quê? Vou explicar. Lá no primeiro podcast eu falei que eu nunca fui muito fã de anime, né? Lá dos anos 90, Cavaleiros do Zodíaco, depois veio vindo alguns, você Ball. Mesmo gosta do Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, aí vem Pokémon, aí Naruto. Eu nunca fui muito fã, pra te falar a verdade, de luta, que daí é o tal mangá shonen, né? Que eles falam, né? E eu fiquei assim, e agora? Vai ou não vai? Né? Uma hora falou, isso daqui é mais parece uma trama policial, né? Vai lá. E aí que vai começar a história, que é a história do Light Yagami, né? Aí não tem nada a ver com luta, com isso. É uma trama policial, né? Sim, o Light, ele é um adolescente. O Light acho que tem 17 anos no início da história. Ele tá ali saindo da adolescência, né? Indo para a fase adulta ali. Ele é um jovem, né? 17 anos, estudante, muito promissor. Ele é assim, até chega a falar que ele é um dos jovens mais promissores do Japão. Sim. Só que o Light tá muito entediado. Ele tá muito desanimado com as coisas do mundo que vem acontecendo em volta dele, né? Ele fica escutando os noticiários de jornal, é só assassinato, crime, roubo, nada diferente do... Né, se você ligar aí agora num jornal aí na sua TV, vai ter alguma notícia. Vai ter alguma notícia, aconteceu alguma coisa. Então, ele tá muito assim... Até pelo fato da inteligência dele. Sim. Ele é um cara assim tão inteligente que ele é um cara elevado, né?
Só que aquilo, ele até fala no início, né, que ele tá cansado de tudo aquilo, né? E ele tá ali na sala de aula, o professor dando aula para ele, e aí ele olhando assim pela janela, você vê que ele tá prestando atenção em qualquer coisa, né? Menos na aula. Ele tá Menos assim não. viajando na janela assim. Aí ele vê pela janela um caderno caindo. Ele vê um caderno caindo. Aí ele sai da sala assim e vai até onde está esse caderno e pega esse caderno, né, Clóvis? E pega o caderno, Isso. abre o caderno e a primeira página do caderno está escrito assim: o humano que tiver seu nome escrito nesse caderno morrerá. Essa é a chave de toda a trama. É, Um caderno que está escrito: o humano que tiver o nome escrito nesse caderno morrerá. A hora que ele lê isso, né, ele fala: é o que qualquer o ser humano hoje, se achasse um caderno escrito isso, ia fazer. ele pensa que é um Né? trote. Isso daí é uma viagem, uma besteira, né? Sim. Mas aí o que é interessante? Ele abre o caderno, fala, nossa, isso é uma brincadeira, é um trote, não sei o quê. Fecha o caderno e coloca no chão. Aí dá a entender que ele está indo embora. Ele está indo Mas embora ele assim, com a levou. mochilinha dele, ele dá uma olhadinha para trás, na hora Mas que isso, mostra ô seu caderno Helder, dentro da bolsa dele. isso, se eu não Ele, me engano, é só no anime, hein? é? É. Sério? Deixa eu ver. No mangá aqui, não. No mangá, ele pega o mangá, ele pega o caderno e leva, não mostra ele, tipo, que ele, vou largar isso aqui, não. Ele já leva Deixa pra eu casa. ver. Gente, eu não assisti o É anime. Na verdade, verdade, cara. assim, Verdade, eu verdade. assisti os 2 primeiros capítulos pra ver se é fiel ao, ao mangá. E é bem fiel, pelo menos até onde eu vi. É claro, teve essa diferença porque no anime eles dão um pouco mais de dinâmica É na verdade. história, né? Então ele já Uhum. pega. Mas ele leva Sim, ele o leva. É, Death a Note única pra diferença casa. no anime é essa. Ele dá, o anime dá, mas é coisa assim muito rápido. Dá a entender que ele deixou o caderno lá. Mas aí, quando foca na mochila dele, isso aqui eu vi, tem o desenho aqui, ó. Foca na Tem. mochila dele, tá ele colocando o caderno assim. Então é só para dar aquela coisinha a mais, né? Mas aí é isso, ele acha esse caderno, vai para casa, né? Vai para dentro do quarto dele e começa a folhear, né? O E caderno. fica matutando, né? Será que É, isso. Ah, e aí ele vê que tem várias regras, né? Ali no é. caderno, ele começa a folhear aquilo. E ele começa a achar aquilo tudo muito bem elaborado, né? Ele comenta isso, nossa, que coisa, que negócio elaborado, né? Como teve gente. Ele comenta essas coisas. Olha, aqui essa parte aqui que ele está lendo as regras, ó. Aqui, As ó. regras do caderno. O caderno é cheio de regras. A cada capítulo, a gente tem uma regra nova. Isso. O próprio É leitor, interessante, né? né? É muito interessante. A cada final de capítulo aqui, vamos ver um final aqui, você tem regras novas do Death Note. Porque não Sim. é simplesmente assim. Ah, vou dar um É, exemplo aí. Eu vou exterminar com o Elder do estante do. Aí eu ponho lá, Elder e o sobrenome dele. Mas eu tenho não que é bem saber, assim. não é bem assim. Ele tem que, né? Quem está assistindo e já conhece a história, né? Mas quem está assistindo também e quer conhecer, não tem problema com spoiler, então ele quer, para você matar uma pessoa lá, a regra é, você tem que escrever o nome da pessoa, nome e sobrenome, e mentalizar o rosto da A pessoa. face da pessoa, é. Senão você vai, pode morrer qualquer um. E ele acha que é uma besteira, né? Aí ele tá no. 40 Assiste, segundos, né? Acho que é isso. 40 segundos isso, em 40 depois. segundos ela morre de parada Isso, cardíaca. Se você não isso. colocar a causa lá. E aí ele tá assistindo um noticiário. Nesse noticiário tem uma escola lá que está com um maníaco lá, um criminoso fazendo reféns na É. escola. E já sabem quem é o refém. Aí no noticiário, ele é o tal lá, mostra a cara dele. O Light cata o caderno, né? Naquela coisa ainda. Escreve o nome do cara, mentalizou. Aí beleza, ficou prestando atenção, não acontece nada. Daqui a pouco vem o noticiário, mas pera um pouquinho. O pessoal tá saindo, tá saindo, tá saindo. Parece que o criminoso morreu. Aí ele falou: opa,
Alguma coisa de É. muita coincidência aconteceu, Só ou que ele, ou o só que caderno ainda funciona. assim ele pensa que é coincidência, né? Ele fala assim, não, É, isso é uma coincidência. Ele bota, igual o Clóvis falou, pessoal, ele escreve o nome do cara, bota o caderno de lado e deita na cama. Tipo, ele escreve por isso, escrever. por escrever. Aí começa a dar notícia. Ah, os policiais estão entrando, não sei o quê. Parece que o criminoso deu uma parada cardíaca. Ele leva até um susto, né? Aí ele fala, mas isso é coincidência. Aí o que ele faz? Ele pega o caderno e sai, né? Ele sai para a rua, né? Isso. Ele sai para a rua para testar mais o caderno. E aí ele encontra um grupo de cara lá, uns caras lá, querendo abusar de uma menina, né? Isso. Querendo abusar de uma menina. Lá Aí ele numa vai. loja, Isso, ele tá sentado assim, tomando um café, sei lá, uma coisa assim. ele tá dentro de uma loja ali, tipo uma Isso. conveniência. Aí ele vê uns caras lá na rua tentando abusar de uma menina e ele escuta ali os amigos falando o nome do cara e ele tá vendo o cara ali, ele vai e escreve o nome do cara Mas e aí ele escreve acidente. sim, ele escreve acidente. E aí é o que acontece. A menina foge dos braços do cara lá, sai correndo, o cara vai atrás dela de moto, vem um caminhão, E acerta atropela o cara no meio. Aí, tipo, meio que no mínimo, pôs a questão da dúvida na cabeça dele, né? Ele entende que o Death Note é real, É funciona. real. Aqui ele fala, agora é É, certeza. É o Death real. Note é real. É. Ele fica em choque com aquilo, né? É, Como é que você pode ter um poder assim na mão, assim, de matar quem você escrever? Aí ele vai para casa e começa a usar o caderno, na intenção de livrar o mundo do mal. nisso vai entrar uma parte da mitologia japonesa. Por Sim, quê? A gente falou tudo isso, mas a gente não mencionou de quem era o caderno. o dono do caderno. O dono do caderno. Na mitologia japonesa existe o mundo dos Shinigamis, que é os deuses da morte. Cada um ali de um jeito, meio que é, meio monstros assim. Ele E, aqui, ó. e temos esse carinha aqui, ó. Aí, ó, Aí, tá, a sua tá o até Elder tá melhor. mostrando. É porque as primeiras páginas aqui são É, em cores, né? As primeiras. E esse Shinigami se chama Ryuki. Ele tá lá entediado. Assim, isso que é legal. O destino deles se cruzam porque, assim como o Light, o Ryuki tá lá no mundo dos Shinigamis, que são deuses da morte, entediado. Os caras estão jogando xadrez lá. é. E ele tá entediado e ele propositalmente derruba o caderno dele no mundo dos humanos, na Terra, onde é encontrado pelo Light. E ele aparece pro Light, Uhum. que no começo toma um susto, né? Ele toma um Sim. baita susto lá. Eu acho E engraçado o esporro tipo, não se dizer um esporro assim que o Ryuk dá nele, uma esfregada nele, que o Light ele é tão inteligente que ele chega a ser meio arrogante. ele é arrogante. Aí o Light fala com o Ryuk que já estava esperando por ele, que o Ryuk deixou o caderno na mão da pessoa certa para fazer o que é certo, aí o Ryuk fala com ele, para de ser egocêntrico, cara, eu não deixei o caderno na sua mão porque você é inteligente. Eu só joguei ele aqui e você pegou. É só isso, né? Ele dá uma esfregada no. Eu acho muito Exatamente. legal. O Ryuk é um personagem que a gente já falar dos personagens aí. Ryuk, Isso. eu acho ele muito bom, cara. O Ryuk É. é muito bom. Porque assim, aí o Light com esse poder na mão, né? Qualquer um poderia se assustar. Mas ele, Sim. por ter esse egocentrismo, Né? essa questão de que ele se acha até superior que as pessoas, pela Sim. questão dele ser muito inteligente e tal, 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 ele fala assim: bom, eu vou criar o meu mundo perfeito. Eu vou matar os criminosos, eu vou acabar com a maldade. Então ele começa ali, né, o Elder, né, a ver ali tudo que é noticiário, o nome de criminoso Sim. começa a ir atrás, escreve o nome do cara lá e o cara morre. Começa começa a acontecer isso e começam a ter investigações em cima Sim. disso, E, né? e assim, e não vamos ser hipócritas, que no início, assim, a gente até simpatiza com a ideia do Light, né? Poxa, tem gente que não fala a verdade, né? Tá aí fazendo hora extra. A verdade é essa. O negócio de. Tô falando de bandido, né, gente? Né? E assim, o cara vê, sei lá, né, todo tipo de crime aí. Não vou nem falar muito aqui, porque, né?
Mas os piores crimes aí que você pensar, o cara via aquilo na televisão e falou, pô, esse cara é um mal para a sociedade, esse cara não tem recuperação. Vou eliminar esse cara, né? Eu quero um mundo só, ele fala, né? Eu quero um mundo só de gente boa, honesta e trabalhadora, né? Poxa, quem não quer um mundo assim, né? Então você simpatiza com a ideia dele, só que a ideia dele é muito boa, só que é meio deturpada, né, em alguns aspectos, né? Não se trata só de matar criminoso, né? Querendo ou não, ele acaba virando um assassino em série, né? Ele é um assassino em série, né? Esse é o ponto, né? É É, assim, até que ponto a gente pode ser é, julgador de um crime? A primeira pessoa que ele mata é uma pessoa que está lá fazendo mal para a sociedade, dentro de uma escola com crianças, sim. né? E ele acaba com o cara, né? O outro já queria fazer a maldade com a menina lá, vai saber que Abusar da maldade, menina, abusar da menina e tal. Então, eu acho que a principal questão de Death Note é essa: botar na tua cabeça, assim, essa questão, né? Pô, e aí? Aquele negócio de criminoso, o criminoso tem que morrer. é. Não, nós não somos Justiça com julgadores as de próprias mãos, né? justiça com as próprias mãos. Não, cada um tem o seu destino a cumprir. A justiça vem de outra forma, ou a justiça da terra, ou a justiça divina de Deus pode julgar ele. Então, esse é eu acho que o ponto central de Death Note, por isso que ele te prende bastante. Ele te enquadra, assim, moralmente falando, ele te enquadra o tempo Nessa todo, questão. cara. E aí, né? Por quê? E aí, tá? E aqui começa a acontecer o seguinte: é, dentro disso que a gente está falando, ele começa a ser investigado. Ele não, né? Começam a investigar por que tantas mortes desta forma. Porque ele começa a matar desenfreadamente, né? Não, Ele vai lá. ele não tem, ele começa a matar mesmo. O Ryuk até fala com ele, dá pra ver que você tomou gosto pela coisa, né? Eu nunca vi, o Ryuk até fala, eu nunca vi um humano usar tanto o Death Note em tão pouco tempo. Ou seja, o Ryuk ainda deixa entender que o Death Note já teve por aqui, né, na Terra. Sim, sim. E outra coisa, o Ryuk é muito bom, cara. Quando ele vê que o Light está matando um monte de gente, aí o Light fala assim: eu vou criar um mundo só onde pessoas honestas, trabalhadoras vivem nele, não sei o que, não sei o que. Eu vou matar todos os criminosos, não sei o que. O Ryuk fala com ele assim: mas fazendo isso, você não pode ser a única pessoa ruim no mundo, porque, né, o Ryuk fala isso com ele, né? Ele levanta essa questão. Será que você não vai estar sendo a única pessoa ruim no mundo que você quer criar, né? Aí o Light fica assim, aí fala assim, não sei o que, eu sou um estudante, blá, blá, blá. O Light, aí ele bota na cabeça dele que vai ser uma espécie de deus desse mundo aí, que ele vai... Aí a gente começa a ver que realmente o Light ele não tá certo, né? Eu vou ser o Deus do novo mundo. Ele quer criar um novo mundo para ele. Mas ele não contava com a astúcia de um certo detetive aqui, que é um detetive que simplesmente tem o nome de L, ele não tem o nome dele, ele não tem o nome dele exposto, nem o rosto. É um detetive que na história aqui, nesse universo, ele é o maior detetive do mundo. Ninguém conhece. Porque começam a investigar, né? E esse detetive L, logo no começo, ele já descobre a localização muito próxima do chamado Kira. Por que é Kira? Kira quer dizer assassino, né? Lá numa mitologia também japonesa e tudo mais. Então, o Light, que é o que está usando o Death Note, todo mundo começa a chamar esse assassino, que ninguém conhece ainda, de Kira. Então, o Kira é o... né? Vem de Kill, Kira. Kira, isso. Que é o que está fazendo a justiça ali, sozinho, por conta própria. E de uma maneira muito brilhante, esse detetive, né, junto ali com alguns órgãos ali, ele consegue já descobrir a localização do Light, né, do Kira, que é no Japão, lá na região de Kanto.
né, o Isso. Helder? Na verdade, eu falei Brilhante. Isso é errado, né? muito Não, a forma como ele descobre a localização dele é genial. brilhante. Isso a gente não vai falar, senão vai ficar muito alongado, né? Contar todo detalhe. Mas assim, Não dá. já que a gente está evitando spoiler, mas assim, a forma que ele é genial, é simples e genial, né? E eu falei errado, o Kira não se refere a kill, não, se refere a killer, de serial killer. Aí, no Japão lá é Kira, né? Eles explicam isso. E aí o L descobre onde o Light está, porque, né, tava morrendo pessoas no Japão, mas poderia, sei lá, ser pessoa de qualquer lugar, né? Qualquer lugar do mundo. E o L, que, igual o Clóvis falou, ele é aquele detetive assim, quando a polícia não consegue desvendar um caso, chama ele, né? O cara é quase um Sherlock Holmes aí dos novos tempos aí. Sim. E aí, quando o L desmascara ele, né? Começa esse jogo aí de gato e rato entre os dois. Porque o Kira, ele tem um ego tão alto que ele não aceita que ninguém. E não aceita ser subjugado, né? Então, a partir daquele momento ali eu falar Eric, gente, tô doido? Que o L expõe ele ali, expõe de certa só onde ele tá, pessoal. Ele não é revelado, não. Sim. Ele declara uma guerra pessoal. Começa a ser uma coisa pessoal dele, né? O Isso. L quer a todo custo provar quem é o Kira, descobrir quem é o Kira, e o Kira quer descobrir quem é o L para matar ele, né? E aí começa o gato e rato do anime. Você vê, né? A gente já falou tanta coisa e isso é só o E tá no começo. É. E o Kira, né, ele começa a, tipo assim, não somente acabar com as pessoas que ele acha que tá fazendo algum mal no mundo, mas sim cada um que vai atrapalhar o seu plano de ser o Deus do novo mundo. Aí começa o lado errado dele. Por quê? Ah, beleza, eu tô ali matando o criminoso. Opa, tem alguém no meu encalço. Né? O L faz uma força-tarefa lá que vai o FBI lá para a cidade para fazer investigações. E ele não quer nem saber. For qualquer um que tentar me atrapalhar, vai ser morto. E aí começa a matança dele com qualquer um que tente acabar com seus planos. A Né? situação foge do controle dele, Foge né? do controle. E aí chega num ponto que se ele for descoberto, porque não interessa se você mata bandido. Se você mata bandido igual ele estava, você vai ser preso. Não interessa se é bandido, sabe? Então, a situação foge do controle dele e ele começa a ter que eliminar pessoas de bem, que ele julgava ser as pessoas para viver, né, nesse mundo que ele queria criar, nessa utopia dele. E aí ele começa a ter que matar aí contra os princípios dele mesmo, né? Só que ele não tem remorso nenhum por isso. Se ficou entre ele e o objetivo dele, ele mata essa pessoa. E é aí que as coisas começam a complicar para ele, e complica ainda mais quando o chefe da investigação é o pai dele. O próprio pai dele. Até então, né, no mangá aí, a maioria que leu o mangá, porque aqui é o seguinte, muitos podem estar assistindo, pode ser que nem eu, que só leu o mangá, muitos podem ter, que nem o Elder, lido e assistido o anime, muitos podem ter só assistido o anime. O anime foi de muito sucesso. Deixa eu ver se eu acho aqui, é um pouquinho complicado, mas a parte que já é revelado, o chefe de polícia lá do Japão é o próprio pai do Light, do Kira. Sim. E aí as coisas começam a complicar pro lado dele. É isso que o Elder falou. Só que o propósito dele tá acima de tudo ali. Eu tô tentando achar aqui, não sei se eu vou conseguir. Também tô. Tem a questão também do... que eu falo? Aqui, ó. Achei aqui, ó. Isso, ó o pai aqui, dele. Aparece assim, aí você tá vendo, ou assistindo anime, você vê assim, puta que pariu, o cara ainda é o pai dele. Porque até então a gente tá vendo a situação da polícia, né, Helder? Junto com a investigação e tal, quando a gente vê, puta, é o pai dele. E é aqui que a gente fala, né, que a história vai só te deixando curioso. Aí você fala, caramba, você chega num ponto aqui na página, sei lá, deixa eu ver que página é essa aqui. Página 100. Pô, você já leu 100 páginas, aí chega aqui... O negócio já tá explodindo na tua cabeça. O cara é o pai dele. E ele tem acesso, né?
E faz todo sentido, porque ele tem acesso a dados da polícia, né, para saber nomes, listas, né, de nomes de criminosos que ele vai eliminando. Aí aparece que, Isso. poxa, ele tem acesso porque o pai dele é o chefe da polícia do O Japão. pai Então, dele não sabe, ele é, é tão inteligente que ele invade o computador do pai dele, um cara íntegro demais, né? íntegro. Nossa, o Cara senhor, corretíssimo. o- Esqueci, como é que é o esqueci o nome? primeiro nome dele, mas ele é o diretor, né? Porque todo mundo chama ele de diretor aqui. É um cara muito íntegro, muito, muito. É um dos personagens que eu mais gosto, que é um cara que do começo ao fim, ele tem uma integridade, nossa, é muito bom. Ele não muda, né? Ele Não não. muda. E ele Aquela quer postura dele era até o fim. aqui quando, né, fala, puxa, oi, como foi seu dia, pai? Foi tudo bem. E a gente vê, o Helder já mostrou aí. É que E é eu isso. não lembro, porque o pessoal fala muito só Yagami, né? Chama ele só de Só de Yagami. senhor Yagami, diretor e tal, Não vou lembrar né? agora, não. A família do Light é ele, a sua irmã, né? Uma irmã mais nova, que ele até ajuda com afazeres da escola, a mãe e o pai, né? E o pai é um policial aí já renomado de muito tempo. E, nossa, é assim. Aí sim você percebe que Death Note não é um simples mangá. Ele é uma trama policial. É uma Sim. coisa assim de Tem muita o Fantástico inteligência. ali, né? Mas. Ah, não, isso tem. A gente está falando de Deus da Morte. Escrever Sim. morreu. Mas o que mais me chamou a atenção, que o Elder falou para mim, leia, porque isso daqui é um thriller policial, cara. É uma coisa que você vai mistura ali os gêneros e você vai ficar doido. É. E foi, e foi exatamente, né? E esse jogo de caça e rato aí do Light com o Kira com o L é demais. Porque o Light aí já vai para uma outra etapa, né? O Cláudio já mencionou ele sobre os caras do FBI, uma força do FBI que vai atrás deles, ele acaba com todo mundo, ele bola um plano lá, ele mata todo mundo, os policiais do FBI, inclusive a esposa de um deles, ele mata todo mundo. E aí vem essa outra etapa que ele não pode deixar o pai dele de forma alguma descobrir que ele é o assassino, né? Ele não pode. Aí eles instalam câmeras no quarto dele. Nossa, o cara, ele é muito, assim, ele pega uma embalagem, né, desses salgadinhos assim, bota uma câmera lá dentro, uma televisãozinha pequenininha para ele ficar fingindo que está estudando, comendo ali, mas ele está assistindo. Isso, esse aí é o L. E aí os Esse é o momento que ele se revela para a é, polícia, porque os né? policiais, o pessoal que está investigando, Não conhece, né? começa a ficar incomodado. Poxa, tem um cara matando só com nome e rosto. A gente está dando a cara e você não, né? É, Tem um que eu acho que até fala, quem sabe você mesmo pode ser o. o próprio Kira. Aí ele fala, não, eu vou ter que me revelar. Ele se revela e começa a trabalhar em conjunto ali com a polícia. E aí é muita coisa que acontece, né? Nossa, não dá para falar tudo, né? Não dá para Essa falar parte que tudo. você está falando aí das câmeras é a parte que encerra esse primeiro encadernado aqui, de Já é lá na 380 frente, páginas. assim. Já é É, lá na frente. Ele conversa com a mulher aqui, isso, aqui já está encerrando o primeiro. Aí Isso, depois só tem 5. só cinco. Com certeza a Então, gente não vai lembrar de tudo, e nem é objetivo também, né? Mas, nisso, né? Nisso também a gente também não pode esquecer de mencionar. Começa a acontecer alguns fatos. Eu acho que só depois a partir do segundo, viu? Assim, tem um fato importante aqui nesse primeiro, que isso hum, depois é importante para a história. Aquela cena que o Ryuki explica para ele sobre os olhos do Shinigami, hum, sobre o trato. Porque o é, Shinigami, o ser lá, ele tem o poder, é um poder, né? Vamos dizer assim. Ele enxerga por cima da cabeça das pessoas quanto tempo de vida essa pessoa tem. e ele tem o nome da pessoa também. Ele tem ele tem o nome É, e o tempo de vida que a pessoa tem. Então ele oferece, só que ele oferece um pacto com o Light. É possível um ser humano fazer o ter os pacto olhos com o do Shinigami. Shinigami para ter os olhos do Shinigami para enxergar. O Light fica tentado, porque ele pode vencer o maior inimigo dele. Ele pode ver o nome do L e, né, acabou. Só que tem um porém.
você aceitando o pacto, vamos Você supor que perde metade você perde da sua metade do seu sobrevida. tempo total de vida. Se você tem 20 anos de vida, você vai viver só 10. Aí O Light não o aceita. Light não aceita, né? Mas essa questão do pacto é um negócio que lá na frente, né, desenrola num negócio bem Desenrola importante. muito. Vai acontecer muita coisa. Exatamente. Bem lembrado disso daí. É tanto detalhe, mas está tudo aqui, é tão bem escrito que a gente vai vendo. Depois começa a acontecer algumas coisas assim, meio ali estranhas, sugerindo que há uma nova pessoa que está matando também da mesma forma, né? Que há um segundo Kira. Aí vai entrar uma nova personagem no segundo encadernado, que é a Misa, que é uma menina que teve os pais vingados, entre aspas, pelo próprio Kira, porque os pais dela foram assassinados e o Kira, como fazia justiça ali pelas próprias mãos, matou, e ela encontrou um outro caderno que foi deixado por uma Shinigami fêmea, que é a Ren, né? A Ren. A Ren, na verdade, eu não consigo saber se ela é. Fica Não, um negócio... ela aqui no Death Note fala que ela é uma Shinigami. Fala, eu não lembro. Porque Fala, isso aí fala. talvez eu não lembro. Ela é Mas é uma meio Shinigami estranho. fêmea. Só E, que. e ela. Não, pode Só que falar. ela é bitolada lá pelo Kira, pelo Light, ela não conhece ainda, ela quer tentar saber, é uma menina esperta, Sim. né? Uma personagem que tem bastante importância também, né? O Light ele fica preocupado, né? Dessa menina pôr tudo a perder, né? Tudo que ele, vamos dizer, entre aspas, conquistou, né? Colocar tudo a perder, os planos dele. Então, qual é a ideia que ele tem? Se unir a ela. Ele descobre, né, que ela é apaixonada por ele, por ele ter vingado os pais dela, e ele usa isso muito bem a favor dele, né? A menina. Ele começa a manipular ela. Ela é uma menina assim. Não sei se Ela ela é é muito meio inocente, né? inocente, ou se ela gosta tanto dele que ela é meio cega, né? Assim, faz tudo que ele manda. Então ele começa a manipular ela, mas a Shinigami dela, que é a Ren, ela não vê o Light com bons olhos, não. Ela, ela não gosta do Light. Ela não gosta. Acho até legal uma hora que ela fala com o Light. Se você fizer algum mal para a missa, eu mato você. Eu escrevo seu nome no meu caderno. O Shinigami tem esse poder. É. Cada um tem seu caderno, escreve lá, acabou. Se você fizer algum mal para a missa, eu mato você. Aí o Light se sente como aquilo que a gente falou. Ele não aceita, né, ser desafiado por ninguém. E a Ren também passa a ser uma inimiga, assim, que ele precisa eliminar. Mas como mata um Shinigami, né? Aí que entra uma outra questão. Uma outra questão. É, Mas assim, desde o começo, as coisas pro Light só vão piorando. Só sim, vão se estreitando. A ponto dele chegar, né? E bolar um plano. Aí vem a genialidade do roteiro, né? A ponto dele bolar um plano. Quando se estreita tanto, porque você tem a missa aqui, é fácil de ser manipulada. Mas sim, você tem essa Shinigami dela que é esperta. Você tem o L que praticamente ele tem 99,9% de certeza que o Kira é o Light. Ele sabe, Né? né? Ele só não tem como Ele provar. sabe, ele só não tem como provar. É, É um cara assim, tipo, inteligentíssimo. É um cara genial. Então, as coisas estreitam tanto pro lado do Light, né? Que a gente tá fazendo mais uma recordação aqui. Que ele bola um plano para ele mesmo perder a memória. Quando ele abre mão do Death Note, você perde a memória. Mas não para ele perder, para logo o caderno voltar para a mão dele e ele manipular tudo, acabar com a Shinigami da missa, que é a Ren. Meu, e tudo que ele faz dá certo. o cara ele é muito foda. É tipo assim, o L tá um passo de pegar ele. Aí ele vai dar outro passo lá assim. Aí o L fica bolando as coisas. O L vai chega perto, ele é muito liso, né? O Light. E assim, o plano que ele faz para matar um Shinigami é assim, né? Tem aquela questão lá que o Shinigami ele é proibido de se apaixonar por um ser humano,
né? De se afeiçoar, né? De se afeiçoar, ele não pode. Tipo, o Shinigami, o Shinigami é como se fosse a morte aqui que a gente conhece, a nossa Isso. cultura, né? Aquela caveira com a foice. A morte A do morte. penadinho. É. Ele é mas, então, ele não pode. O Shinigami, ele é um deus da morte. Ele não pode, de forma alguma, matar um ser humano para salvar outro, né? Isso. Senão ele mesmo morre. Porque vai contra as leis, né? Porque ele só pode. O Shinigami não dá na cabeça assim, eu vou lá matar. Não, ele mata a pessoa que realmente é o momento dela morrer, né? Então ele não Isso. pode fazer isso antes do tempo da pessoa. E ele faz isso para salvar a Missa, né? Ele salva ela e o Light bola todo um esquema em cima Nossa, disso. muito bem feito. E nossa, é sensacional aquele bola, cara. Assim, Que quando você qualquer tá... um já falou assim, bom, não é ele, o Kira, vamos soltar. Mas o L não está convencido, né? Tanto é que depois que passa tudo, que ele consegue provar que ele não é o Kira, até ele mesmo não se lembra que ele era o Kira, porque ele perde momentaneamente essa memória do caderno. O L fica com ele algemado o tempo todo, com uma corrente um Sim. no outro, para ainda esse resto de desconfiança que Eles trocam uma porrada, né? é muito bacana. E de vez em quando o tempo fecha, eles dão uma porrada no outro. A Né? Missa quer namorar, mas fala, oh, você vai ficar aí Não olhando a pode. gente? A gente esqueceu de falar que o L ele se matricula lá na faculdade. Porque, Junto né? com. Ele se revela pro Light. Quando ele Fala, tem eu que sou certeza que L. o Light é o Kira, ele se revela. Meu, é demais, cara. E Isso no meio dessa treta toda que ele faz para matar o Shinigami, ele mata 2 coelhos, né, com uma pancada só. aí é a E, né, maior. ele mata o Shinigami e sim, ele consegue matar o L. Assim, que foi um negócio que quando eu primeiro assisti o anime, depois que eu li. Foi um negócio que quando eu estava assistindo o anime, se não for ver o anime, assiste pelo menos nesse episódio, cara. É um negócio assim. Não, eu quero assistir. Assiste que vale muito a pena. Cara, quando dá a cena, você fica assim, ó, parado assim. Fala, não, peraí, isso é um plano do L que ele tá fingindo que tá morrendo, não é possível. Porque ele usa, né, aquela questão do Shinigami matar alguém para salvar outro, né? E isso não pode. O Shinigami faz isso e morre. O Shinigami mata A própria o Shinigami L, Arren mata o L para proteger a Misa. para proteger a Missa. Então, E os dois mas morrem. ele faz isso porque o plano do Light, ele bola um plano que força a Ren matar o L. Então o Light fez 2 coisas. Ele fez a Ren fazer um favor para ele, que era eliminar o L, e ao mesmo tempo ele matou ela. Então ele matou as duas maiores ameaças para ele, né? No momento. Sim, as Assim duas que mesmo. estava chegando muito perto dele. Então ele faz isso e é um momento assim, eu não lembro em qual volume que o L morre aqui, não. Acho que é no Não lembro. 3. E aí, Deve ser no poxa, 3 ou no 4, ou no 2. imagina, Não, você tá no lendo 3. um mangá que os 2 protagonistas ali, um mangá de 6 volumes, o protagonista, um dos, morre no 3º volume. Mas, ué, esse cara vai tirar mais o que, né, dessa história, né? Não tem mais o que tirar aí. Isso é o que eu vi, que muitos depois reclamam da outra parte pós-L de Death Note. No mangá, eu te falo, cara, explodiu a cabeça. É aqueles plot twist. Eu mandava foto pro Helder. Falei, caramba, olha o que aconteceu, mano, não acredito e tal. Mas Era engraçado que você me mandava foto, eu falava, cara, mas vai acontecer mais coisa vai aí. acontecer mais coisas, você vai. Então, quando a gente vê a morte do L, a gente fala, puta, É no muito mangá impactante. é impactante. Você vê ali, então, de repente ele tá, e a hora que ele tá caindo, aí ele fala, tenho certeza, é você. E esse Só que episódio, eu não sei se tem, eu não lembro, né, se tem mas deve ter, porque é um negócio muito importante. Esse episódio é cheio de simbolismo. Tem uma cena que nesse episódio que o L morre, tem uma cena que eles estão na chuva e
Não sei se é o L. É o L. O L vai lá, lava os pés dele. Seca os pés dele, que ele tá na chuva. E isso é um simbolismo ao negócio da Bíblia, né? Do Judas Sim, com. lava os pés, né? Então, Jesus lava os pés dos então, aí discípulos. ele tá ali secando, o Kira tá sentado assim, ele fica secando os pés. Então são sacadas assim também, né, cara? No roteiro que você vê assim, é muito foda, né? Você tá assistindo, Sim, você não imagina, pô, o cara tá secando o pé do outro. Depois que acontece, que você liga uma coisa com a outra, você pô, vai isso ligar. aqui foi uma referência Olha, ali, né? nesse interim todo aí também, né? Falando do Ryuk, o Ryuk, ele é um. É o Shinigami que tá ali pra se Cara, divertir. é, Ele quer ver o que vai acontecer e ele fala: esses humanos são muito é interessantes. muito Ele divertido, não né? tá do lado de ninguém, nem do Light. Ele, claro que ele acompanha o Light e tal. E tudo isso acontece e o Ryuk até fica sumido por um tempo, porque o Ele Light some. abre mão do caderno para mais para frente, futuramente, voltar para ele. Aí acontece a parte pós-L, que todo mundo fica meio assim. Eu não acho problema, eu gosto também. É a Também não acho parte ruim. lá daquela companhia, não lembro o nome, Otsuba, não lembro se é isso. Eu acho que é isso mesmo, Eu acho que é Otsuba, Otsuba, é. que aparece um novo Kira, um novo cara que tem um caderno em mãos. A coisa vai indo É até. uma parte meio enroladinha, Mas mas eu acho que é o quarto no caderno. final no final ela avança, assim, é uma enroladinha assim, mas não é ruim, sabe? Não é E ruim. sempre tem no reviravoltas ali da polícia, acontece muita Sim. coisa. Tem os. Tem É ali que os o L policiais. vê, né, o Shinigami, ele pega o caderno e vê. Isso, quem toca no Então, caderno vê o Shinigami. Então, tem isso. cada vez mais coisas vão sendo. é, Como é que fala? É, Descobertas, né? né? Deixam de ser ocultas, né? Sim. O Helder. E vai acontecendo tanta coisa, essa parte da Otsuba aí, que um dos diretores tem esse poder e começa a matar, e todo mundo sabe que ali dentro deles tem um Kira, mas ninguém sabe quem é. E aí começa. Isso daí eu acho que ainda o L estava vivo, né? Tava vivo. Foi perto dele Isso. morrer. Poucos episódios depois disso, ele morre. Porque nesse período, foi o período que o Kira estava sem a memória do caderno. Ele estava realmente Isso. ajudando. Exatamente, é. Estava naquele helicóptero perseguindo o cara e tal. Foi nesse momento. Aí foi logo depois disso, pouco depois, ele pega a memória de volta e acontece essa coisa aí que morre a Ren e o L, né? E aí a gente passa para sei lá, eu diria para um capítulo mesmo, um arco diferente, né? Death Note. A história não acaba, não, pessoal. A história não acaba. Ela continua depois que o L morre, porque tinha, né, um orfanato, né? Que eles tinham E as o mais crianças engraçado, lá. antes de falar do orfanato, o próprio Kira se torna o L. Ah, Dentro é. da, dentro Verdade, da ele assume, polícia. Porque ele começa quando ele perde a memória, ele vai ajudar ali a polícia, o próprio pai, que é policial, e o L também. E quando o L morre, ele assume o papel. Ele, como muito ele assume. inteligente, e aí ele vira um E ninguém manipulador. desconfia dele. Não. Ninguém desconfia Ele, dele. e ele usa a missa para matar os criminosos e continuar trabalhando para tentar descobrir quem é o L, que é ele próprio. Ele Meu, engana muita gente, né, cara? engana muita gente. É muito. Ele engana o pai, né? Nossa, É, engana muita exatamente. gente. E aí acontece isso, né? Passa para essa outra parte, né? Dá um salto no Da tempo, né? trama. Dá um salto no tempo e aparece um outro jovem que ele foi, vamos dizer assim, que ele foi um aprendiz assim do L, né? Ele é aquele que seria o substituto do L no futuro, né? Seria o substituto também, um rapaz esquisito, né? Ele ainda é mais esquisito que o L. São do... é, o L já é muito O excêntrico, né? L come doce o tempo todo, fica sentado naquela posição muito estranha, mas É. o Nier, né? O nome dele. Nier, é. Ele ainda é mais esquisito que o L. Eu- Ele é meio andrógeno também. Ele Você parece sabe que mais ele é homem, criança. mas ele E tem o Melo também, né? tem o Melo também, que seria, né? Um dos possíveis Na verdade, substitutos. assim, existe quando o L é morto, antes dele morre o principal ajudante dele, que eu agora esqueci o nome. O Atari.
O Atari. O Atari era um cara que ele era muito bom, ele tinha assim. Tipo um Alfred, né? Tipo um Alfred, era um mordomo ali que ele tinha como projeto um lugar de crianças órfãs, né? E superdotadas. Então, assim, dentro desse orfanato. Superdotado é inteligente, não é nada de força, nada disso, não, gente. Não, inteligentíssimas. Inteligente, Tanto é que quando dá esse salto, né, a gente vê que o Kira começa a cada vez mais, depois disso, acho que foi 5 anos que se passam, se eu não me engano, começa a ter mais adeptos ao seu objetivo, que é matar criminosos. Então ele começa assim, dividir o mundo. Quem é contra o Kira, quem não é, todo mundo sabe que quem for contra, ele mata. E ele tem a situação do controle, e nisso. É uma espécie de ditadura, né? Assim. Ditadura do Kira, total. E a gente tem o Nier e o Melo. O Melo é um cara que, tipo, é inconsequente, ele vai e faz o que dá na telha, totalmente assim. Ele não é de tudo ruim, mas ele é aquele cara assim, vamos dizer assim, ele não é um vilãozão, mas ele não é um cara também igual o L, por exemplo, que é um cara correto. Ele é aquele cara que corruptível, né? Vamos dizer assim. Ele tem os objetivos próprios dele. Né? E ele é inconsequente. O único objetivo é ser melhor que o Nier. Ele tem Nossa, pelo menos no mangá, o Melo parece uma mulher. É igualzinho, ele é igualzinho. É muito estranho, é um ser esquisito. Ele é loiro ainda, no anime. Ele é loiro. Ele tem umas roupas meio colantes, né? Um negócio meio parece um topzinho, parece uma mulher. E o Nier é um menino, você vê, parece uma criança que fica brincando com. Fica uns bonequinhos. Os bonequinhos. Só que é muito legal, aquele tempo todo que ele tá com os bonequinhos, ele tá montando ali o cenário, né? Do que ele tá investigando, ele não tá só brincando, não. Cara, é aquilo que a gente falou, o roteiro é muito sagaz, né? Você reparar que os bonequinhos que ele tá brincando, ali ele tá montando a cena dele. Ali a cena do que tá acontecendo. Ele é muito foda também, o Nier. E aí ele começa a investigar, né? Ele entra, ele segue os passos do L. Ele inicia a investigação também para descobrir quem é o Kira. O Kira. E aí a gente tem a mesma coisa, né? O Nier também é muito bom. É nítido que ele não chega aos pés do L ainda. Cara, isso é assim, isso é um assunto que até rende uma discussão. Cara, pra mim ele foi mais. Não é que eu vou falar que ele foi mais, mas ele é muito brilhante, cara. Não, ele chegou também à mesma conclusão. Ele chega no Kira. E o plano final. O plano final dele é. Só que ele já tinha um histórico. Ele já tinha tudo o que aconteceu antes, né? Assim, ele até fala, ele fala no final. Se não fosse com a ajuda do L, provavelmente eu nunca teria pego você. Ele fala isso, né? Mas ele, sem dúvida, é um cara que tá no nível. Ele é mais novo que o L, né? Nossa, ele é um menino, ele é um menino. E ele já trabalha ali com o FBI ali nos Estados Unidos. E o Kira faz até os Estados Unidos, assim, abrir mão da caçada dele, né? Sim. Ele tem lá um grupo especial, esqueci o nome dele lá agora. E ele faz até os Estados Unidos, assim, abrir mão, porque falou, quem tentar ajudar o grupo lá do Nier, eu vou matar. E aí, isso que acontecia, né? Mas eu acho ele, assim, muito genial. Inclusive, o final do Death Note, cara, eu reli umas 2 vezes. Eu li, depois voltei toda aquela cena do galpão para entender, certo, toda aquela trama que o Tsugumi Oba, para descobrir qual que foi, né? O Nier, ele botou a vida dele em risco para conseguir provar quem era o Kira, que era um Se você ler meio depressa, você não entende nada, não. Não, eu tive que reler, meu. Aí tem um detalhe importante que a gente não mencionou antes de tudo isso, né? O pai do Kira morre, né? O Yagami lá. E, Senhor Yagami. Uma parte que eu fiquei bem chateado, né? Quando ele morre é impactante também, né, cara? E que ele escreve o nome, ele grita para escrever o nome. Ele decide fazer o pacto, né, com o Ryuki. E aí é mais ou menos essa hora que o Ryuki volta, né, para a história, assim.
Aí ele decide toda uma treta lá com o Melo, né? Acho que é Melo mesmo o nome, né? Acho que É isso Melo, é mesmo. Melo. É, Fala mesmo, aqui no mangá é Melo. é. E tem toda uma treta lá e eles têm que ir atrás. O Melo também tem um caderno, né? Ele tem um caderno também, o É Melo? porque ficam 2 cadernos, né? É, isso. Entre outros Shinigami na E parada. tem o outro Shinigami lá, esqueci o nome do outro Um Shinigami, esquisito lá. Sidô, não sei se é Sidô, sei lá, um negócio assim, É. meio esquisitão. Parece aqueles bichos marinhos, né? Assim, ele tem um aspecto assim. Aí tem uma treta lá que o pai do Kira decide. Ele aceita fazer o pacto. Que é que a gente falou, né? Que aquela coisa do pacto do olho, né? Voltava para ele ir atrás do Melo e tudo com o Kira por trás, né? Porque o Kira também tinha que matar o Melo, que era um risco para ele. E aí isso acaba colocando o pai dele tem uma cena muito legal ali. Acho que é uma das poucas cenas de ação, né? Que tem no anime, uma cena, um tiroteio, uma coisa ali. E aí o pai do Kira acaba morrendo aí nessa operação. E o Kira tá num estado assim Que ele não sente nem nada pelo pai dele, tão né? corrompido que ele tá mais preocupado em o pai dele revelar, quando o pai dele tá morrendo ali na cama do hospital, ele tá mais preocupado o pai dele revelar o nome, né, do Melo, porque o pai Isso. dele viu, né, o Melo e viu Viu? o nome. Ele tá mais preocupado no pai dele revelar o nome do que esse pai dele morrendo, né? E Nossa. isso aí eu entendo, mas é aquela coisa que você falou, a gente fica chateado, né? O pai dele morre e fala assim: Eu tenho orgulho de saber que você não é o Kira, tal. Então o pai dele foi enganado Morreu esse sem saber, foi enganado o tempo inteiro. todo, cara. Mas ali até foi bom, porque O imagina se o pai conforto, dele. porque morreu aliviado, entre aspas, né? Imagina se o pai Já que dele ele ia. ali no leito de morte descobrisse que o filho dele era causa de tudo aquilo que aconteceu. Então, mas é uma cena que você fica triste pelo personagem, né? O cara foi enganado pelo filho assim o tempo todo, O porque tempo todo. o L sempre deixava claro que o Kira era o suspeito número 1 dele. É aquilo que o Klaus falou. Ele sabia, mas não podia provar. E o pai dele, não, você tá maluco, não sei o que, não sei o que. Então, quando ele morre, é um negócio também, é muito triste, né? Quando o pai dele morre. E ele não tem remorso nenhum daquilo, ele só quer. Ele se corrompe naquela coisa que o poder corrompeu ele, né? Totalmente. Rompeu. Ele Né? tá totalmente no final da história, né? Ele já tá Sim. totalmente transfigurado, né? E tal, assim, E você vê. o Até na Ryuki, própria arte sim, mostra ele tá mais. diferente, Mais né? cansado, parece, né? É. Parece que até ele tá cansado daquilo, né? E o E o Ryuki, Ryuk avisa ele no início, lá no início. Ele, puta, é o engraçado. Ryuk fala, ó, saiba de uma coisa, o humano que fez uso do Death Note, ele nunca mais vai ser o mesmo, né? É. E quando ele morrer, ele não vai nem para o céu nem para o inferno. Então é uma coisa assim que já Nossa. fala assim, né? É o E quando for poder, sua mas hora, eu mesmo vou escrever seu é nome. foda. Nossa, E cara. aí a gente encaminha para um final, né? Final ali naquele galpão ali, que o Nier faz toda aquela trama. E como todo bandido, né? Toda pessoa que faz alguma maldade, por mais inteligente que a pessoa seja, em algum momento ele comete um erro, e com Kira não foi diferente, né? Não foi diferente. Não foi Por isso que eu diferente. acho o Nier bem genial. Ele até pensou nesse final ali, onde ia Troca ter das esse erro páginas, né? Isso aí eu das tô meio. Você vai ter páginas. que recordar melhor para mim, que eu tô meio Não, esquecido. é assim. É só lendo ou assistindo mesmo para ter um entendimento total. Porque existia o Death Note, 2 Death Note, existia o falso, existia o verdadeiro, né? Aí Uhum. um pensou que tinha sido adulterado algumas páginas, enquanto o Nier adulterou o caderno inteiro. Sim. Cara, é demais. Isso aí no final que o Kira ele tem um aliado que escreve lá que ele acha que vai morrer, o Nier não morre. E aí quando ele é Que é esse totalmente. que é o erro, né, que ele cometeu. Ele confiou uma coisa Ele tão confiou tanto séria que ele falou: num morre cara agora, que. eu venci. É, num cara que, tipo assim, o cara vamos dizer assim, o cara tinha acabado de chegar no negócio. Então, ele confiou todo aquele plano dele num cara e ainda deu essa bobeira aí, né? Ele Deu ainda essa gritou bobeira. assim, eu venci. Então, aquilo foi uma confissão. Tipo assim, Uma ué, confissão. venceu? Né? Os caras até falam assim, né?
Tava todo mundo preparado para morrer. Pô, tem uns policiais lá, o Matsuda aqui, é muito legal. O Matsuda é aquele mais novinho, né? E tem um outro também doido, né? E o outro, esqueci o nome dele agora. Eu não vou lembrar o nome deles. Mas enfim, também faz muito importante pra trama. E o Nier acaba conseguindo, no final lá, desmascarar. Aquele chiliquezinho dele lá, né? Nossa! Tipo, ele perde o controle total. Ele o tempo todo foi um cara centrado no objetivo dele, mas ali quando ele viu que não tinha mais saída, o cara simplesmente... E é ali que ele mostra o lado psicopata dele, né? Você vê que o cara lá no final. Maluco, ele é um doido. O Nia até fala com ele, né? O Kira fala que se não fosse vocês, eu seria o Deus do novo mundo, do novo perfeito. Aí o Nia fala com ele, isso é foda. Você não é Deus de nada, você é apenas um serial killer maluco que tem na mão talvez uma das maiores armas de assassinato em massa que o mundo já conheceu. Então, para ele, o Nia, o L é só um psicopata. E né, cara? E foi, né? Ele mostrou isso, E é muito interessante. Aí o próprio Ryuki, né? Na hora que ele tá lá, ele toma tiro do policial. Aí o desenrolo todo no galpão ali, né? No galpão é bastante tempo. E tem um negocinho no relógio. Né, que tenta escrever um pedaço do caderno. Dá um monte de tiro nele. Nossa. Aí ele fica bolado. Você enganou seu próprio pai, você levou seu pai à morte. Não sei o quê. Aí o Light fica lá chorando, lá chamando a missa. Cadê a missa? Aí o cara já tá destruído ali, né? Já não... E o golpe de misericórdia é o Ryuki escrevendo o nome dele no caderno. Ele sai correndo, né? No anime não é aquele... É diferente, né? No mangá tudo acontece no galpão. Ele não sai, não sai para outro lugar. Eu tô lembrando, é verdade. No anime é tudo no mesmo galpão ali, o Ryuki vai lá, escreve o nome e fala, olha, eu te falei que quando chegasse a sua hora aqui, eu ia escrever teu nome. Aí ele vai falando, e o coração dele, ele morre de parada cardíaca. Uma ironia, né? Uma ironia, tipo assim, da mesma forma que ele matou milhares e milhões, sei lá, de pessoas, ele morre, o coração dele para, e você tem aquelas páginas grandes ali, splash pages ali mostrando finalmente o Kira foi pego e foi morto, né? Ele tinha que ser morto, né? Não tinha como. Não, se o Kira, vamos supor, se eu ler o Death Note inteiro, o Kira termina preso, pra mim seria muito ruim. Assim, eu falo, pô, não, né? Eu já ia imaginar assim, pô, esse cara foi preso pra de repente sair da prisão e ter um e começar Não, foi bom que teve aquele final. Agora eu te pergunto, você acha que, por exemplo, a maioria das pessoas que leram acharam o final satisfatório e tal, como eu achei, eu só li o mangá, não assisti o anime até o final, mas você acha que o Kira, no mundo real, a pessoa que assistiu, que leu ou assistiu, não estava do lado dele? Ih, rapaz, isso aí... Muitas pessoas lamentaram. A gente tem um certo tipo ali. É uma coisa polêmica. Falar de Death Note é meio polêmico. É aquela pergunta assim, bem coisa mesmo. Assim, imagina se o Death Note existisse no nosso mundo real. E caísse. Será que você usaria o Death Note, cara? Imagina, cara, não vamos ser assim, santinho aqui, não. Imagina você com Death Note. Aí você tá vendo um jornal, um cara... A gente vê isso direto, né, cara? Um crime lá, um cara horrível lá, pegou uma criança, abusou de criança, matou a criança, essas coisas todas que a gente vê. Cara, você tá vendo aquilo ali, cara, mano do céu, é um negócio complicado, cara. É complicado. Eu entendo que muitos ali usariam. É errado. Eu, por exemplo, não usaria, nunca. Né? Olha, a vida e a morte não estão nas minhas mãos. A vida e a morte de cada ser humano está nas mãos de Deus. Mas assim... Podem me julgar, mas eu usaria, cara. Eu não ia aguentar, cara. Eu não usaria. Talvez no final... Mas aí que entra, cara. Você não ia virar um Light da vida. Porque se a pessoa... Você usa a hora que você vê que a pessoa morreu de verdade. Isso a gente está falando de uma ficção. A hora que você tem a morte nas suas mãos, cara, isso ia te assustar demais. E o final da história é assim mesmo.
ele é pego, passa um tempo, a gente vê o dia a dia da polícia ali, que até tem essa indagação, mas será que ele estava de todo errado? Será tal? E a gente vê depois um monte de gente andando ali, fazendo tipo de um, sei lá, um culto secreto lá com as coisas, todos discípulos do Kira, né? Um detalhe, a Pessoas, missa, a gente não mencionou ela mais, né? ela some, né? Ela some da história, mas eu não lembro, tá? No mangá. O mangá tem um tempo que eu li. Mas no anime, ela suicida. Ah, não, no mangá não fala. Ela se suicida. Não mostra no anime, só mostra assim, porque ela sabe, né, que o Light morreu, aquela coisa. Então, Não, entendi. mostram uma cena assim, ela em pé, assim, na beirada de uma ponte. Só mostra ela em pé. Aí ali some, ali dá a entender que ela pulou daquela ponte e morreu. Eu não lembro se tem aqui. Não lembro. Olha, inclusive, cara, no mangá, depois quem estiver ouvindo aí pode falar. O Deixa eu ver. final, que você tá vendo aquelas pessoas andando em fila ali com aquele capuz, aparece uma menina no final, falando Kira, um deus, Kira tal, lamentando ali pela morte dele. Não lembro se pode ser a Missa ou não, porque a Missa, ela, de repente, ela some. É uma personagem tão bacana assim. A menina foi sempre usada, né? Coitada. A parte cômica uma das partes cômicas de Death Note se devia muito a ela, né? Era muito engraçada as partes dela também, assim. Dava um ar mais leve Aqui, a, né? a história. Então. Essa Então, menina aqui, mas eu aí, acho que é ela sim, cara. não sei. Ela é loira aí? Não sei, parece que sim, né? Porque. Aí, ó. Vamos ver. Aponta mais perto aí. Cara, Então, eu fiquei nessa dúvida. Poxa, de repente tá todo mundo ali e é a própria Missa que ela era ficcionada no Kira, no né? anime ela suicida. Ela se No anime ela suicida. morre, né? É. Mas Ah, o aqui jeito é a gente, o dá a jeito é a gente entender que ligar é lá ela. pro Sugumi Oba e falar, e aí, ela morreu ou não morreu? Ela fala, né, mestre Kira, e foca muito no rosto dela. Muito no rosto dela. Quem será essa menina aí? Eu Né? acho que é ela sim, eu acho que é ela sim. E assim, o Death Note, igual você tá falando, né? O Death Note bota, né, essas questões morais na gente, sim, né, cara? Tipo, é isso que o Clóvis falou aí, você usaria, né? Você, sei lá, você ficou do lado do Kira o tempo todo, é igual eu te falei. No início, a gente meio que simpatiza com a ideia dele. Pô, quem não quer viver num mundo, Sem né? maldade. Você poder sair de casa tranquilo, né? Sem medo de ser morto até, não vou nem falar assaltado, né? Hoje em dia você sai de casa com medo de ser morto, né? De repente você nem voltar para casa. Então você simpatiza, só que aquilo que a gente falou, ele perde a mão da coisa, né? A partir do momento que ele perde a mão, aí você já começa a ver o cara como um vilão mesmo, né? O cara é um vilão. Ele é o vilão Olha, da história, ele né? vira o protagonista e o vilão da história, sim, sem sombra de Em dúvidas, né? alguns momentos, da forma que ele manipula as pessoas, você passa até a ter um pouco de raiva dele, a torcer contra ele, porque ele é um cara muito esquisito, né? E termina como o Nia fala, né? Ele é só um serial killer maluco que achou que estava fazendo certo. Porque Fazendo se certo. você vê documentários aí de serial killers, aquilo para ele não é. Ele não julga se é errado ou é certo, ele só sabe que precisa fazer aquilo, sabe? Sim. O serial killer ele não tem julgamento de nada, ele só precisa Ah, fazer. ele não sente remorso de nada, Ele não né? sente remorso, ele só Ele faz o que quer precisa. simplesmente fazer o que ele acha o que tem que ser feito e faz. E Mas é faz. aquilo, cara, é assim, por mais que a gente vê uma atrocidade acontecendo, logicamente, puxa vida, um cara entrou lá na escola, abusou da criança. Meu, é claro que isso dá uma revolta, a gente. Ah, eu usaria, né? Será que no momento Ah, de revolta o cara não quer saber, eu vou acabar com esse merda, esse cara É, aí? então, Sabe? É tudo pode, isso. pode, pode crer que muitos usariam, mas o poder corrompe o homem, Helder. Esse é o Realmente. problema. Não Como só o diria, como dinheiro. diria o Ben Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, o tio do Homem-Aranha. É, Essa frase é verdadeira, cara. o tio Ben foi com grandes poderes É, e grandes responsabilidades. Você essa tem um frase é negócio desse, verdadeira. é verdadeira demais. Você tem um negócio desse na mão, dependendo de quem, o cara vai. É. E aí? Como que você vai agora? A partir de agora você vai. Psicologicamente, como que você vai É,
entender que você é um cara que mata pessoas para fazer o bem. É um negócio meio... Não, então aí que tá. A morte não tá na nossa mão, cara. Então é isso que Death Note traz, cara. Tem Não é uma simplesmente... mensagem sim por trás. Tem uma mensagem. Não é simplesmente um mangá, um anime, né? É algo assim que te faz refletir e que passa tudo isso com muito entretenimento, com você muito tempo ali lendo, passando horas sem perceber. Foi o que aconteceu comigo. Foi a minha primeira série de mangá aqui. Creio que vai ser uma das minhas preferidas por toda a vida aí. Vai entrar nos meus tops Vai do estar na ano. sua lista aí de leitura do ano. Vai. Não tem dúvida. E é lógico. Excelente. Então, assim, levanta essas questões também, além de ser um baita entretenimento com trama policial, drama, né? Tudo, né, cara? Eu acho que, cara, eu acho que é um anime... Não tem, né? Não tem. Comédia você não encontra em Death Note. Cara, eu até tenho uns momentos cômicos do Matsuda, da Missa, tem uns momentos... aquela parte que eles estão acorrentados que você falou, rende boa, assim, uns momentos ali bons. Sim. É verdade. Por isso que eu acho bem completo. Tem até um pouco de humor, comédia, mas muito na medida sutil. Porque se você pegar anime, mangás, o mangá é muito... Às vezes é porque você não leu, né? Mangás assim de luta, assim e tal. Então o japonês tem muito aquela coisa caricata, assim, de botar umas expressões exageradas. Quando o cara leva um susto... O cara, tipo, com o corpinho pequeno, com a cabeça grandona, assim, gritando. O japonês tem muitas essas coisas. Você não encontra isso em Death Note, né? O negócio, apesar de ter uma coisa fantástica, a parte fantasia, mas é muito real. Muito pé no chão, pé no chão. É muito realista, né? A questão de seres humanos, né? Assim. Então é isso. Death Note é obra-prima, cara. Isso aqui é... Mostra aí tudo. E a gente falou, é importante, né, para quem nunca leu, a gente falou aqui, mas tem muito detalhe que a gente nem tocou, tá? Tem muita coisa, cara. Tem. Nossa. Logicamente, você vai ler, você vai ver que alguma coisa vai acontecer, o Kira não vai ficar impune, mas, cara, olha que coleção bacana. A minha tá aqui, não tá pegando a câmera aqui, mas o Aldo tá mostrando aí. É muito legal. Essa Black Edition aqui é bonita mesmo. Cada mangá tem aqui um personagem. Vale muito a pena. Então é isso, cara. É uma série de mangá que não é muito extensa, só tem 6. Então dá para fazer. Não vejam o filme. Não, filme não, né? Que falou que é muito ruim. Se tiver curiosidade, você que já leu, porque eu falei, pô, eu sou fã pra caramba de Death Note. Lançou o filme, vê o filme, né? Filminho e tal. Cara, assim, filme é ruim. É horrível. É um filme assim, tipo, sem pé nem cabeça. Por exemplo, o Ryuki, a coisa do Deus da Morte, é uma coisa da cultura japonesa. E o filme não se passa no Japão, o filme se passa nos Estados Unidos. Nossa, então, eu nem sabia disso. Tiveram que enfiar o Ryuki lá numa parada de um jeito muito estranho lá para explicar, né, quem era ele. O nome do Light é Light Yagami, né? No filme é Light Turner. Então já é uns negócios. Não. Vamos para por aí. O L então, é patético. O melhor do filme é o Kira. O Kira não. É o Ryuki. Quem faz o Ryuki é aquele ator lá, o William Dafoe, né? Um cara muito bom. Nossa, um cara bom, é. O Ryuki é legal, porém a personalidade dele, vamos dizer assim, é um pouquinho mudada. Mas a única coisa que salva no filme é você ver o Ryuki. E mesmo assim, ele aparece meio no escuro, para esconder um efeito especial ali, meio tosco. Meio tosco. Mas não vejam, cara, o filme. Não vejam. Está aqui a nossa não indicação. Não assistam o filme. Não conheçam Death Note pelo filme. Não. Assistam o anime e principalmente leiam o mangá. É isso aí. Esse daqui é muito bom. Então é isso aí, hein? Falamos praticamente quase tudo. Só uma coisinha antes de encerrar, a JBC vai lançar como é que é o nome? Um one shot, né, que eles falam. Sim, você me falou. Já saiu há algum tempo lá no Japão, já li, mas a JBC, mesmo que lançou aqui essa coleção,
vai lançar aí o One Shot, que é uma história, acho que ela se passa, Pós, se não me né? engano, 10 ou 20 anos depois de todo o acontecimento aqui do mangá, e o pessoal ainda tem o Kira na lembrança, e, poxa, quem volta é o Ryuki. Eu acho que não são 20 anos, porque no final aqui estamos 2005, 2006, né? Aí seria tipo no futuro, mas não sei, né? Eu acho que são 10 anos, cara. 10 Acho que são anos. 10 anos, é. E tem o Ryuki de volta. E aí o Ryuki volta com o caderno de novo para a Terra, Olha, sabe? É esse legal. cara, E ele aí é teimoso, hein? você pensa assim, pô, mas de novo isso, né? E são os mesmos, tá? São os mesmos criadores aqui, o mesmo roteirista, o mesmo Mesmo desenhista. desenhista. E os caras, é uma história de 100 páginas, assim, começo, meio e fim. E o cara ainda consegue criar uma história boa, cara. É impressionante. Ah, pro cara ter feito tudo isso daqui, Então tem jeito. fica ligado que já a JBC já anunciou, ainda não tem data, mas vai lançar e eu vou pegar, com certeza. Ô, Assim, dois, você já me falou. na hora. Você é meu influenciador. Entrei no mundo dos mangás por causa desse cara aqui. Mas é isso aí. Falamos bastante coisa de Death Note. Espero que vocês tenham gostado, né? Do bate-papo. Foi um bate-papo mais para relembrar a história, para quem já. Olha aí, ó, que bonito. Para quem já leu ou assistiu. Então, é isso aí. Fiquem ligados sempre nos vídeos aqui. Não se esqueçam de se inscrever no Estante do Tex, no H-Colatras e também, logicamente, aqui se você não é inscrito no Podcast. Beleza? Ô Helder, finaliza aí pra gente, dá um alô final aí pra galera. E tá aí, irmãos, o Death Note, nosso papo de hoje. Foi muito bacana, gostei demais, cara. Falar disso aqui, eu tava contando os minutos pra falar desse mangá aqui. É isso aí, cara. Obrigado, né, todo mundo que assistiu. Fiquem ligados aí que tem muita coisa legal, tem muito bate-papo legal pra vir aí, tá? Tem muita coisa, já tem umas coisas aí amanhã, não sei, dependendo de quando está assistindo, mas não vou nem falar isso. O próximo bate-papo, a gente vai falar sobre Maus, que é outra obra, assim... Prima dos quadrinhos. Clássica, assim, E você que tem alguma relutância com mangás, mangá não é só Dragon Ball, não é só Naruto, não é só Cavaleiro... Mangá não é só de luta, muita gente tem esse preconceito. Cara, mangá, assim como histórias em quadrinhos... É a mesma coisa. Tem mangá de super-herói, tem mangá de luta, tem mangá de drama, tem mangá de terror. Você pega o mangá aí do Junji Ito aí, que Pipoca Nankin lança, é terror, assim, eu tenho. Então, você tem de tudo, sabe? Estou lendo um drama legal aqui, ó. Aí, ó. Tô quase na metade. Historinha pesada, Tem cara. mangá de faroeste, tem mangá de tudo, de ação, de tudo. E o Death Note tá aí pra provar isso. Obrigado, você que ficou aí até o final. Muito obrigado. E siga a gente aí para mais vídeos, porque muita coisa boa vai chegar aí, beleza? Só isso, né, Cláudio? Ficamos por aqui. Então, por aqui, nos encontrem lá no Instagram. Vai Galera, lá. se quiser mandar mensagem, trocar ideia, dar alguma ideia, né, para vídeo, né? Sim. Também. Lá no Instagram, quem tiver ali também disposto a trocar uma ideia aqui. No Instagram, então, convidado, você encontra a gente aí. Show? Tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Falou, valeu. Aqui ou nos nossos canais. Falou, valeu. Fui. Tchau.